alguma maneira, ela estende esse ciclo. E algumas vezes, né, a razão que a pessoa faz isso é porque, enquanto ela está vivendo esse ciclo, enquanto ela está vivendo esse momento, é como se ela vivesse uma fase de negação. Então, pelo menos para ela, é como se ela não aceitasse aquela morte. Como se, por alguma razão, pelo fato dela não aceitar aquela morte, em algum momento, a sua reivindicação seria pleiteada e a sua mãe, por exemplo, voltaria à vida. E algumas vezes, nós percebemos que alguns de nós podemos também fazer parte de um ciclo que ele deveria ter terminado. Esse ciclo ele deveria ter tido também o seu início, o seu meio e o seu fim. Mas, por alguma razão, é como se houvesse um déjà vu. Vocês conhecem essa expressão déjà vu? Né? Alguns filmes já foram produzidos nesse sentido, onde a pessoa parece que ela amanhece todos os dias para viver o mesmo dia. E quando ela vai dormir, ela já sabe tudo o que vai acontecer no dia seguinte, e lá começa aquele dia de novo, com toda aquela experiência. Algumas vezes parece que, de alguma forma, a vida deixou de apresentar novidade. De alguma forma, o problema parece ter se perpetuado na vida de alguém. Parece que ele veio para ficar. Ele não é algo passageiro. Ou a pessoa não está passando por um problema, mas ela resolveu residir dentro do problema. Eu estava vendo há uns meses atrás uma experiência científica japonesa, onde o projeto japonês, eles conseguiram posar uma pequena uma série de cálculos, fazer a trajetória do cometa, e visitar esse cometa, e conseguir fazer um pouso nesse cometa, que é um corpo celeste em movimento, e finalmente eles colocaram ali. Então, para muitos, aquele cometa que ele passa, né? Eu me lembro, na minha juventude, a propaganda que foi quando passou o cometa Halley, não sei quantos de vocês se lembram disso, e alguém disse, olha, aproveite, porque esse cometa só passa na atmosfera da Terra de 50 em 50 anos. Então, raramente, alguém vai viver para ver para ver duas vezes esse cometa passando pela nossa atmosfera. Mas aquilo que deveria ter sido uma experiência provisória, repentina, uma única vez, ele veio, passou e se foi, para aquela sonda não vai ser nada repentino, porque aquela sonda, ela se firmou na base daquele cometa. Então, a partir de agora, ela vai viver naquele cometa. A impressão que dá é que algumas pessoas, por alguma razão, por algum ciclo que não se completa na sua vida, em lugar dela estar passando pelo problema, por alguma razão, ela se estabeleceu no problema. Em lugar dela passar pelo deserto, por alguma razão, ela estabeleceu sua moradia no deserto. Em lugar de passar por uma prova, a vida dessa pessoa se tornou a prova. Eu quero convidar vocês a meditarem comigo algumas coisas, sem muita pretensão de esgotar qualquer tema aqui, mas eu gostaria que os irmãos meditassem comigo no ciclo de duas irmãs. Uma delas se chamava capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Alguma coisa havia acontecido na história de um moço chamado Jacó.
ele tem herança dobrada. Muitas vezes a gente não entende por que razão que Eliseu, ele pediu porção dobrada. Elias, diz a Bíblia Sagrada, que ele tinha cerca de 50 profetas que caminhavam perto dele e eram chamados de filhos de profeta. Mas apesar de serem chamados filhos de profeta, todos os profetas seguiam Elias à distância. Eliseu, já num ponto, e Elias, quando pediu para morrer lá no Horebe, disse para Deus que ele não tinha sucessor, apesar da Bíblia dizer que ele era seguido por 50 filhos de profeta. Então diz a Bíblia Sagrada, que Deus prometeu a ele que ele encontraria um sucessor. Esse sucessor seria Eliseu. E quando Eliseu começa a caminhar com Elias, Eliseu fez uma reivindicação a Elias. Ele fez a reivindicação de que ele fosse reconhecido como um filho primogênito. Não apenas como um simples filho, mas um filho primogênito. Porque ele vai pedir a Elias o quinhão da primogenitura. E o quinhão da primogenitura era a bênção dobrada. Vocês estão entendendo isso? É um princípio bíblico. Muita gente fica tentando fazer com que nós vivamos hoje o que aconteceu na igreja do primeiro século. Mas acontece que a igreja do primeiro século, alguns chamam de igreja primitiva, a igreja do primeiro século é a igreja da primogenitura. E a igreja da primogenitura recebeu também porção dobrada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus amados? Nós também somos, a igreja da nossa geração, a igreja da nossa dispensação, ela é também uma filha querida. Ela também é uma igreja com visitações, com manifestação de poder, com milagres, coisas que nós não imaginamos ainda estão prestes a acontecer. Mas eu preciso entender que a igreja do primeiro século, ela recebeu dupla honra por ser a igreja da primogenitura. Então, Jacó, ele está numa batalha com seu irmão, porque na verdade eles tinham sido gestados juntos no ventre, talvez com placentas diferentes, com certeza, porque apesar de terem sido gerados ao mesmo tempo, eles não eram gêmeos. Eram gêmeos apenas por terem sido concebidos no mesmo tempo, mas não eram gêmeos parecidos. Como, amor? Não tinha semelhança entre eles. Um tinha um corpo muito peludo, e por isso foi chamado de caçador, enquanto Jacó, porque as parteiras disseram que ele queria muito nascer antes do irmão, e talvez ele tenha agarrado no calcanhar do seu irmão, então por conta disso chamaram, não, ele é astuto, ele é esperto. Então ele recebe um nome em função desse momento, dessa esperteza, enquanto que o outro, por ter nascido peludo, ele recebe o nome de caçador. E quando Jacó vai para enganar o seu pai, para se fazer parecer pelo seu irmão, inclusive ele chega a colocar pelos o couro de um animal em cima do seu braço, para que quando seu pai passasse a mão ali, pensasse que ele estivesse falando com seu filho, o peludo. E ele sai então de uma casa onde havia um conflito entre dois irmãos. Havia um conflito grande. Agora, se pararmos para pensar, Jacó é filho de quem mesmo? Me ajuda. Ele é filho de quem? Isaac, que também sai de uma casa de conflito, também entre dois irmãos. Quem foi o primeiro irmão que nasceu? Ismael, não é isso? E houve um grande conflito ali entre Ismael e entre Isaac. Esse conflito ele existe nos dias de hoje a ponto de ter dado origem a uma religião, que é a religião islâmica. A religião islâmica, o Alcorão, ele conta a história do Gênesis com muita proximidade do que nós temos na nossa Bíblia. E ela reconhece muitos dos anciãos que nós reconhecemos na Bíblia Sagrada, incluindo Abraão. E, inclusive, conta as histórias que acontecem ali, só que em lugar de aparecer no Alcorão, que o filho que é oferecido a pedido de Deus, porque Abraão amava, em lugar de ser Isaac, o filho que vai aparecer ali é Ismael. Então Ismael seria. Vejam que a disputa desses dois irmãos foram capazes de criar hoje, talvez, os dois blocos religiosos mais influentes que o mundo conhece hoje. A disputa de dois irmãos. Então,
é uma questão geracional. Era uma disputa e familiar geracional que começou lá atrás. Começou com os filhos de Abraão, depois deu continuidade com os filhos de Jacó, não é isso? Com os filhos de Isaac, e agora nós temos Jacó fugindo. E quando Jacó foge, ele vai, por conselho da sua mãe, procurar uma esposa entre a sua parentela. Entre a sua parentela. E ele busca uma prima para se casar. E a Bíblia declara que quando Jacó está ali à beira de um poço, aguardando que o terceiro rebanho chegasse, para que os pastores pudessem descer com seus rebanhos e descedentar seus rebanhos, então Jacó, pela primeira vez, ele viu Raquel. Raquel quer dizer ovelha mansa, uma ovelha. E uma pastora. E quando Jacó viu aquela moça, ele se apaixonou. É interessante, porque não é diferente do que aconteceu com seu pai. Isaac, quando viu pela primeira vez Rebeca, a Bíblia diz que no momento que Isaac viu Rebeca, ele também se apaixonou. Interessante, né? Algumas pessoas perguntam se existe amor à primeira vista. Bom, pelo menos há dois casos assim que eu estou me lembrando agora na Bíblia, quase que imediatos. Assim como seu pai, Isaac, havia se apaixonado por sua mãe Rebeca, ao olhá-la pela primeira vez, também Jacó se apaixonou por Raquel. E ele, ao saber que ela era parenta dele, então ele disse, pronto, é tudo que eu queria. Porque tanto a vontade de Deus é quem com certeza me aproximou da minha parenta, quanto o meu coração. Porque afinal de contas, eu olhei essa moça e ela é formosa. É interessante que a Bíblia vai usar uma expressão. A Bíblia usa a expressão que Deus, ele guarda o seu povo como a menina dos seus olhos. Como a menina dos seus olhos. Né? No inglês a gente usa uma expressão apple eyes, como se fosse a menina da maçã dos olhos. Deve ser alguma coisa que eles poderiam explicar, talvez interpretando, achando que o que Adão teria comido lá no paraíso tivesse sido uma maçã. Mas a menina dos seus olhos. E agora nós temos aqui esse relato que começa lá no capítulo 29 de Gênesis. Amém, lindos? Veja comigo, por gentileza, o versículo 17. Gênesis 29, versículo 17. Tá dando para ver bem ali. Bom, Jacó, ele então vai conhecer a casa desse seu parente. Interessante, porque esse seu parente já havia também estado na história do seu pai, Isaac. Quando Isaac, ele foi representado pelo servo de Abraão, Eliezer, e quando Eliezer foi até a parentela de Abraão para buscar uma esposa para Isaac, ele foi na casa de Labão, porque Labão era irmão de Rebeca. E foi Labão que recomendou a Rebeca, quando ele viu os pendentes de ouro nos braços da sua irmã, dados por Eliezer, foi ele que recomendou que aquele homem com certeza era um homem de bom partido, que ela deveria segui-lo. Curiosamente, Jacó está andando nos mesmos passos geracionais da sua família. E isso talvez seja uma indicação de alguns problemas que algumas vezes nós vivenciamos, dos quais nós não conseguimos desvencilhar, porque ainda pensando que nós estamos tomando decisões novas, ainda pensando que nós estamos andando por territórios novos, com experiências novas, muitas vezes nós estamos repetindo, né? Como cantava lá Elis Regina, nós ainda somos os mesmos e repetimos os mesmos erros dos nossos pais. Parafraseando a canção popular que a gente ouve muitas vezes sendo cantada. Ele vai na mesma direção. Interessante porque não é a primeira vez que isso acontece. Lá atrás também, mais adiante isso vai acontecer também com Isaac, quando Abraão também, num tempo de fome, vai para o Egito, e quando chega um tempo de fome e a vez de Isaac também vai em direção ao Egito.
E quando Abraão vai em direção ao Egito, temendo que pudessem matá-lo porque sua mulher era bonita, então ele mente dizendo que a mulher dele era sua irmã. Então Isaac, o filho dele, quando também no momento de fome vai para o Egito, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai cometer o mesmo erro, ele vai cometer o mesmo pecado, dizendo também que a sua esposa não era esposa, mas que a sua esposa era uma irmã. É curioso, porque algumas vezes nós queremos que a nossa vida dê certo, ou nós queremos que alguma coisa mude na nossa vida, mas nós insistimos em fazer as mesmas coisas. Nós insistimos em caminhar nos mesmos caminhos. Nós insistimos em andar numa espécie de trilha que se tornou uma vala da qual nós não conseguimos desviar dela. E nós estamos perguntando por que os problemas permanecem. Nós estamos perguntando por que as situações permanecem. Porque ainda que eu esteja vivendo um outro tempo, ainda que eu esteja fazendo uma coisa diferente, num tempo diferente, eu não estou fazendo nada diferente do que já foi feito por um antepassado meu atrás. Eu não consegui romper com um ciclo histórico. Eu não consegui romper com um ciclo geracional. Quem está entendendo de verdade, diga bem. Então esse homem vai, e aonde que ele vai cair? Ele vai cair na mesma casa onde Eliezer um dia caiu para escolher uma esposa para o seu pai, para escolher a sua mãe. E ele vai na mesma casa. E essa casa, dessa vez, ela é chefiada pelo seu tio. E o nome do seu tio é Labão. Aquele que, quando viu os pendentes de ouro nos braços de sua irmã, Rebeca, ele disse: olha, com certeza você encontrou um bom partido. Com certeza você deve seguir esse homem. Porque ele viu a possibilidade da sua família ser beneficiada com riqueza, a sua família ter alguma vantagem através de um relacionamento. Então, Ló, ele já tinha esse pensamento já de muito tempo. Aquilo que ele vai decidir fazer com as suas filhas não é diferente daquilo que um dia ele, de certa forma, ele sustentou e apoiou que acontecesse com a sua própria irmã, pelo interesse do ouro, pelo interesse daquilo que ele iria ganhar. Bom, mas acontece que a nossa vida é uma vida de semeadura e de colheita. O que nós temos hoje na nossa vida, ela é resultado daquilo que nós semeamos. O que nós experimentamos hoje na nossa vida é resultado também das decisões que nós tomamos. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com o momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a colheita que nós estamos tendo. Ora, se você está tendo uma colheita de uma semeadura que você não fez, você simplesmente deve rejeitar essa colheita. Você simplesmente deve dizer: eu me recuso a ter essa colheita, eu me recuso a carregar o resultado dessa colheita. Eu não tinha visto o senhor aí, meu pai. Deus te abençoe também. Eu não tinha te visto aí. E a pessoa, ela se recusa a receber o resultado da sua colheita porque ela não fez aquela semeadura. Quantas vezes você que foi um filho obediente, você que foi uma filha obediente, você que sempre honrou a sua casa, de repente dentro da sua casa, de repente no seio da sua família, de repente entre os seus filhos, você começa a ver um comportamento, você começa a ver um procedimento de algo que nunca aconteceu na sua casa, algo que você nunca mencionou, algo que você nunca ensinou. E simplesmente, algumas vezes nós aceitamos aquilo dali. Nós aceitamos porque nós achamos que aquilo dali é o resultado de uma circunstância que ela deve ser aceita, ela deve ser acolhida. Quando, na verdade, nós deveríamos nos levantar e dizer assim: eu me recuso a fazer essa colheita. Porque é uma promessa bíblica, que aquilo que um homem semeia, ele colhe. Eu não tenho que colher aquilo que eu não semeei. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Algumas vezes você está sendo injustiçado. Algumas vezes você está sendo covardemente perseguido. E você precisa verificar na sua vida se isso não é o resultado de uma colheita, de algum tempo que você fez, de alguma coisa que você praticou lá atrás, e que você está colhendo, mas você também não substituiu aquela semeadura por uma semeadura de justiça. E não substituiu aquela semeadura por uma semente nova. Então, muitas vezes vão ficar os ciclos daquela colheita durante muito tempo, não porque você tenha dado continuidade àquela semeadura daquela semente má, mas porque você simplesmente não decidiu fazer uma nova semeadura. Bom, aquilo que Jacó fez, ele colheu. Jacó ficou conhecido como sendo uma pessoa que enganava. Ele enganou seu irmão,
ele de uma certa forma iludiu também a sua mãe, ele enganou o seu próprio pai, e agora o que é que ele encontra na sua frente? Ele encontra um enganador. Algumas vezes nós não sabemos o que é que dá vida a um ciclo ruim na nossa vida. Algumas vezes nós não temos consciência do que é que alimenta um ciclo onde as coisas não rompem, onde eu não consigo desvencilhar de notícia triste, de notícia ruim. E muitas vezes eu estou pensando que eu estou sendo punido por alguma coisa, eu estou pensando que eu estou sendo julgado por alguma coisa. Alguns acham que Deus está pesando a mão sobre ele por alguma coisa. Como se Deus não tivesse um trono branco, como se não fosse haver um dia de juízo, como se o juízo de Deus tivesse sido antecipado por algum tipo de preliminar na minha vida. Então Deus antecipou o juízo dele. Mas poucas vezes nós nos damos conta de que, na verdade, nós precisamos aprender a romper com um ciclo ruim na nossa vida. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Então o que acontece? Jacó vai chegar na casa de um primo seu. Ele vai na casa de um primo seu e o que ele encontra lá é o mesmo histórico da família. Aquilo que já havia acontecido com ele e com seu irmão, aquilo que já havia acontecido com seu pai e o irmão dele, ele encontra o mesmo histórico de família, uma situação entre dois irmãos, uma situação que dividia uma família. Então, quando nós chegamos nesse texto, me ajuda ali, por gentileza, aí. Qual é o texto, lindos? 29. Veja comigo o versículo 17, por gentileza. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. E ele continua dizendo. Respondeu Labão: melhor que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva, e agora, ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse a Jacó a Labão: que é isso que você fez? Que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Diga comigo assim: por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra. Mas entenda aqui que a semana aqui não é uma semana de dias. Nós estamos falando de um ciclo. E nós estamos falando aqui de uma semana de anos. Algumas vezes você vai ler livros da Bíblia Sagrada, como o profeta Daniel, e você vai encontrar lá a semana de anos, um ciclo de anos que está sendo ali colocado ali. Decorrida a semana, dar-te-emos também a outra. E ele vai no versículo 28, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Vamos parar por aqui um instantinho? Vamos entender uma coisa, que na verdade, Jacó, em razão de ter saído da casa de seu pai, em razão dele ter tentado usurpar a condição de, como eu disse que era a posição do primogênito para vocês, ele tinha o quê? Dupla honra, mas não apenas honra, ele também tinha um patrimônio dele dobrado. Na tentativa de enganar o seu irmão, o que é que Jacó colheu na sua vida? O que ele colheu? Às vezes eu fico pensando, nós aqui no Brasil, nós queremos muito que a nossa história seja mudada. Nós queremos muito que o histórico da cultura do nosso povo, né,
e a cultura, eu estou falando sobre nossas crenças, sobre nossos costumes, nós queremos que alguma coisa aconteça de novo, mas nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Nós chamamos de jeitinho brasileiro algo que nós deveríamos ter vergonha, algo que nós deveríamos repudiar na nossa vida. O jeitinho brasileiro é o jeitinho do cambalacho, é o jeitinho de eu dar a volta e enganar alguém. Eu não gosto de usar cinto de segurança, então na hora que o guarda vem, eu finjo que eu estou usando alguma coisa na minha frente, ou então boto uma camisa do Vasco, que Deus me livre disso. Né? Então, Deus, o que é isso, rapaz? Eu falei sem pensar, Eduardo, falei sem pensar. Você já imaginou que situação é essa? E aí nós ficamos perguntando, por que nós elegemos governantes que nos roubam? Por que nós elegemos governantes que nos enganam? Por que nós temos hoje, na nossa história recente, governadores presos? Por que nós temos 2 impeachments em uma história tão pequena? Por que nós temos ex-presidente da República preso? Por que nós temos desconfiança de lealdade e de honestidade na Suprema Corte, no Ministério Público, em tantas esferas? Não, é como se nós estivéssemos vivenciando aquilo que o Senhor diz na sua palavra: todos pecaram, não há um justo sequer. Né? Quando Deus olhou para a terra, Ele viu isso, todos são assim. E nós pensamos assim, nós queremos contar para os nossos filhos: olha, a nossa sorte vai mudar, o nosso país vai mudar, a nossa cidade vai mudar, o nosso estado vai mudar. Mas como nós podemos mudar se nós não rompermos com um ciclo? E romper com um ciclo é algo muito forte, porque nós pensamos muitas vezes que nós vamos romper com um ciclo por uma questão de tempo. Mas não é o tempo que nos leva a romper o ciclo. São atitudes diferentes daquelas que foram cometidas no ciclo passado. Mas o que nós percebemos aqui na Bíblia Sagrada é que havia uma repetição. Repetia-se até o pecado. Repetia-se inclusive a rota. Isaac, quando foi no tempo de fome, ele foi para o Egito, ele foi para desenterrar os poços que o pai dele havia cavado. Quantas vezes nós estamos procurando uma solução para a nossa vida, nós estamos procurando um momento novo, nós estamos procurando alguma coisa inusitada, alguma coisa que nós não vivemos, um momento da nossa vida onde nós queremos romper, mas nós estamos simplesmente vivendo da mesma maneira. E nós estamos praticando e nós estamos dando vida, nós estamos ressuscitando problemas que foram vivenciados, que foram interpretados por intérpretes que viveram antes de nós, que estiveram aqui antes de nós. Nós vivemos as mesmas cenas. Nós vivemos as cenas muitas vezes, de inimizade. Nós vivemos as mesmas cenas de desconfiança. Nós vivemos as mesmas cenas de ciúme. Nós vivemos as mesmas cenas, muitas vezes, de intriga. Nós vivemos tudo isso e nós perguntamos por que nós não conseguimos romper com o ciclo. Então, Jacó, ele se encontra com essas 2 moças. E nós passamos a perceber aqui que isso parece ser um quadro familiar. Porque uma vez seria uma fatalidade, a segunda vez poderia ser uma coincidência, mas não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Isso está se repetindo nessa família. Eles são parentes próximos, eles são primos, e eles estão vivendo uma situação assim. Com esse olhar de Labão, esse olhar de um homem que tem uma visão comercial, isso pelos fatos que nós vamos elencando, né? O fato da visita de Eliezer lá com os camelos de Abraão, abarrotados com a sua riqueza, os presentes que Rebeca recebeu. E agora, quando ele tem ali as suas filhas, tudo que Labão conseguia pensar é o seguinte: ele, como um homem casado, ele não havia conseguido galgar, conquistar ou gerar filhos homens. E quando você, nessa conjectura aqui cultural, quando você não conseguia gerar um filho homem, você não tinha gerado um herdeiro. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quantos filhos Jacó teve? Por favor, vamos lá, vocês sabem. Não fiquem inibidos, não. Pode falar aquilo que está no coração de vocês. Quantos filhos Jacó teve? Fala bem alto. Hã? Minha mãe disse que é 13.
Quantas vezes você já leu a Bíblia, minha mãe? Já passou de 100? Então, minha mãe, diga para esse povo por que eram 13 filhos. Porque ele teve uma filha. E essa filha foi uma filha que quem vai dar para ele vai ser Lia. E o nome dessa filha era Diná. Mas como mulher não era herdeira, como mulher não podia ser, não era uma boa moeda de troca, deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo no conceito histórico. A ponto dessa moça, Diná, um dia ter sido abusada por homens de um outro povoado. E seu pai, Jacó, ele não a vingou. Seu pai, Jacó, ele não lutou pela honra da sua filha. Então, seus irmãos, Simeão e Levi, vão desembainhar sua espada e vão ferir aqueles homens de morte. E sabe o que Jacó vai fazer? Ele vai passar, depois que aquele acontecimento se dá, ele não fala nada com seus filhos. Ele simplesmente diz para os seus filhos: olha, nós precisamos nos mudar, nós precisamos ir para outro lugar, porque o meu nome se tornou um nome mal cheiroso nesse lugar. Você sabe o que é um nome se tornar mal cheiroso? Um dia eu cheguei com uma caravana lá em Israel, nós fomos visitar o Poço de Abraão, dentro do território palestino, e quando nós chegamos lá, o motorista abriu a porta lá dos 2 ônibus, e logo veio o guia, e o guia disse: olha, nós não vamos poder ficar aqui não, porque a companhia de saneamento está fazendo uma obra aqui, e alguma coisa do esgoto ali estourou, e aqui não é um bom lugar para os turistas, porque o cheiro está horrível, o cheiro está terrível. E nós já estávamos indo embora, e todo lugar que a gente vai, sempre Deus nos dá uma mensagem profética. O Senhor disse: desce com todo mundo, prega sobre o lugar mal cheiroso. O que é você ter uma coisa mal cheirosa na sua família? O que é você ter uma coisa mal cheirosa no seu passado? O que é você ter uma coisa mal cheirosa no seu emocional? O que é você ter uma coisa mal cheirosa no seu currículo? Alguma coisa que ninguém tem prazer em compartilhar. E eu preguei sobre o lugar mal cheiroso. Então Jacó disse assim: vamos nos mudar daqui porque meu nome ficou mal cheiroso nesse lugar. Mas é curioso, irmãos queridos, é que quando Jacó vai morrer, aquele assunto que ele nunca tratou, aquele assunto que ele nunca debateu, aquela conversa que ele nunca teve com seus filhos, principalmente os filhos de Lia, que eram Simeão e Levi, com quem Jacó teve 7 filhos, porque com Lia ele teve 6 filhos homens e teve Diná, que era sua filha. Então, ele despreza Diná por ela ser mulher, mas ele despreza também a sua filha por ela ser filha não da mulher que ele amava, por ele ser filha daquela mulher que foi a colheita daquilo que ele havia semeado, que era enganar as pessoas. Quem está entendendo a verdade, diga amém. Quantos de vocês, quantos de nós temos a experiência ao longo da nossa vida de algumas vezes entrarmos num lugar e alguém nos dá um troco equivocado? Ou de nós encontrarmos, quem sabe, uma carteira recheada de dinheiro e a gente fazer até com que os documentos cheguem às mãos do seu verdadeiro dono, mas sem a devida recompensa. É tão incomum na nossa cultura que quando acontece de alguém encontrar e devolver, isso vira manchete de jornal. Isso vai para o programa do Fantástico no domingo à noite. Isso vai para tudo quanto é noticiário, porque aquilo que deveria ser uma coisa normal na nossa cultura é um fato inusitado. Vira manchete de jornal. Gari encontrou tanto de dinheiro, tal coisa, e devolveu. E alguém diz: como é que pode acontecer uma coisa dessa? E às vezes, sem se dar conta, uma pessoa assistindo uma notícia dessa em casa, talvez ele olhe para o seu colega que está na poltrona, que talvez ele vá falar no dia seguinte no trabalho assim: e se fosse com você, o que você faria? E a grande maioria diria: ele foi um bobo. Porque olha lá quanto que o cara deu para ele de recompensa, deu um muito obrigado, não deu nem um centavo para ele de recompensa, eu teria ficado com o dinheiro. Essa é a mesma mentalidade que tem as pessoas que nós elegemos. Se ele tiver uma oportunidade de ter uma vantagem, se ele tiver a oportunidade de tirar alguma coisa que é do outro e permanecer para ele, ele vai fazer isso. Não é porque ele se tornou político, não é porque a política está desacreditada, é porque a nossa cultura, ela anda numa vala e precisa
ser aterrada. Nós precisamos da patola de Deus, né? Isaías vai dizer que nós precisamos plainar o caminho. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Diga, amado seu celular, assim, eu e você precisamos plainar o caminho. Amém? Você já passou num terreno lamacento, e onde muitos carros já passaram, né? Estão asfaltando lá a BR-163, lá no norte do Brasil. E eram cenas que nós vimos acontecer há muitos anos, porque os caminhões, quando chegavam ali, eles atolavam. E um caminhão, um carro no atoleiro, ele, por mais que ele tente fazer um caminho novo, é uma coisa tendenciosa, porque ele vai andando às vezes de lado e ele cai na mesma vala. E ele fica atolado no mesmo lugar. E algumas vezes o que a gente não percebe é que geração passa, geração vem, e as famílias estão vivendo os mesmos tipos de problema. As pessoas estão na sua vida vivendo um déjà vu, estão vivendo de novo e de novo uma situação que deveria ter sido superada, mas como ter uma experiência nova se a minha prática ela permanece, se eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo desenterrando os velhos poços do meu pai. Quem tem entendido de verdade, diga aleluia. Deus é bom? Deus é bom? Então, Jacó, ele vai vivenciar na sua vida matrimonial aquilo que ele causou no casamento do seu pai e da sua mãe. Mas dessa vez, ele vai experimentar isso na sua própria vida. E a vida de Jacó, ela vai ser confundida com esses dois ciclos, o ciclo de Raquel e o ciclo de Lia. Uma era bonita, uma era a paixão do seu coração, mas ela era estéril. A outra, a Bíblia diz ali que ela tinha a vista embaçada, que ela tinha um semblante triste. Há uma versão de King James que diz que Lia era uma moça meiga, mas o seu olhar era um olhar triste. Há crianças hoje, há adolescentes hoje, que às vezes você vai... eu acompanho alguns casos aqui na igreja com a minha esposa. São adolescentes e você pensa, não, isso não acontece com adolescente. Isso só vai acontecer com pessoas adultas, só vai acontecer com pessoas com mais idade. Mas às vezes uma adolescente, bonita, inteligente, com a vida toda pela frente, carregando um olhar de tristeza, carregando uma dor que ela não sabe de onde veio. Porque na verdade, meus amados, não apenas a bênção é geracional, eu vou fazer misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam, mas também aquilo que a iniquidade produz, ela também é uma questão geracional. Eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Então, muitas vezes, nós não percebemos isso. E aquela pessoa vai dar seguimento. Quantos casos você conhece de pessoas que sofreram numa família ao ver um pai embriagado, um pai que agredia fisicamente a sua mãe, um pai que chegava em casa e quebrava tudo, e ela tem aquele cenário, aquele quadro de tristeza registrado no seu coração durante toda a sua infância, e isso faz com que aquela pessoa cresça com um semblante de tristeza, com um semblante intimidado, mas infelizmente, muitas vezes isso acontece quando chega o momento dessa pessoa procurar um marido, quando chega o momento dessa pessoa procurar um parceiro que vai estar com ela o resto da vida, sabe qual é o perfil? Sabe com quem ela casa? Ela casa com alguém alcoólatra, bêbado, que vai bater nela, vai deixá-la e vai quebrar a casa. E a gente pergunta, mas como é que pode? Isso não deveria ter acontecido. E por conta disso, por conta desse cenário, os filhos que crescem vendo o pai fazendo isso com a mãe, daqui a pouco você está vivendo a 3ª geração. Porque nós queremos algumas vezes ver um ciclo novo iniciar na nossa vida, mas nós não conseguimos interromper um ciclo velho. Isso acontece muito quando a pessoa se torna religiosa. A Bíblia diz que quando você conhece Jesus Cristo, você se torna uma nova criatura. Quando você torna uma nova criatura, você colocou fim num velho ciclo. Porque você sepultou o velho homem. É isso que o batismo representa. Batismo na Bíblia Sagrada não é um cerimonial. Batismo é um memorial a um sepultamento. Eu sepultei alguém.
Eu estou dizendo que o primeiro Adão, ele está enterrado, ele não faz parte mais da minha vida. E eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, então eu nasci com um novo pensamento, eu nasci com nova mentalidade, eu nasci com um novo emocional, eu nasci com uma nova perspectiva, eu nasci com uma nova esperança, eu nasci com uma nova empatia, eu nasci com uma nova visão de misericórdia, eu nasci com um novo conceito de justiça. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Mas algumas vezes as pessoas querem viver o novo de Deus, continuando sendo quem eles eram. Eles querem viver o novo de Deus, mas eles não perderam a maneira como eles eram. Então, a vida cristã, que deveria ser uma vida de novidade, porque o Senhor Jesus, Ele nos prometeu que nós viveríamos vidas de novidade. Ele disse que aquele que crê dele, do seu interior, flui em rios de águas vivas. E quando você olha muitas vezes para um crente, parece que ele é um rio seco, parece que ele é um leito seco. E você fica perguntando, aonde está o rio de vida? Eu não posso experimentar um novo de Deus se eu não tiver resolvido o velho da minha vida. Quem tem entendendo de verdade, diga aleluia. Eu não posso entrar num novo ciclo da minha vida se eu não tiver resolvido o ciclo anterior. E toda aquela injustiça, ele não se sentia injustiçado em relação ao irmão. Você se lembra que com o irmão ele negociou a primogenitura? Você se lembra que o irmão estava com fome? Então ele foi lá e fez um cozido lá de lentilhas. E com esse cozido de lentilhas ele negociou com o irmão a sua primogenitura? Pois vai chegar um momento quando Lia, para poder dormir com Jacó, ela vai ter que negociar também com comida com a sua irmã o direito de poder dormir com seu marido. A irmã estava colhendo, Raquel, estava colhendo mandrágoras, porque acreditava-se que esse fruto, ele continha alguma propriedade afrodisíaca, e Raquel, ela lidava com a sua vergonha. Tanto é que no dia que Raquel vai dar luz a José, Raquel vai gritar para Deus dizendo que Deus pôs fim à sua vergonha. A vergonha de Raquel era ser estéril. E qual era a vergonha de Lia? Por que Lia andava com um semblante triste? Por que Lia, com todo o potencial que ela poderia ter na sua vida, por que Lia viveu uma vida de tristeza, mesmo depois de casada? Eu acredito, é um pensamento meu, que como o seu pai havia tentado 2 vezes, e ela foi a primeira filha, tentado ter filhos, seu pai todos os dias, quando ouvia, olhava para Lia e dizia assim, o que eu vou fazer com esse traste? Por que você não nasceu homem? Porque se você tivesse nascido homem, eu poderia ter uma esperança. Se você tivesse nascido homem, eu teria um sucessor no meu negócio. Se você tivesse nascido homem, as pessoas me temeriam, porque saberiam que a nossa descendência tem um legado. Se você tivesse nascido homem, eu poderia estar me regozijando agora com meus amigos ali na frente. Mas o que eu vou chegar lá para frente? O que eu vou chegar lá com meus amigos? O que eu vou dizer? Que eu tenho 2 filhas, mulheres. Isso trouxe traumas tremendos, porque o semblante de Lia não se tornou entristecido por conta do que vai acontecer no seu casamento. Lia tinha uma vida triste. Lia tinha uma visão turva, porque quando você cresce num ambiente de tristeza, você não desenvolve visão. Você não exercita o olhar para a linha do horizonte, porque você só enxerga barreiras. Você só olha para lugares onde há barreiras. Dizem alguns que uma das questões que nós temos culturais com a cultura nossa de Petrópolis, né, nossa cultura petropolitana, você vai perceber que o petropolitano não é que ele seja caseiro, mas ele tem muita resistência de sair. Ele tem muita resistência de visitar outras cidades. Ele tem muita resistência. Por isso que eu glorifico a Deus, porque Deus me deu o privilégio de sair. E me deu o privilégio de escolher voltar também. E quando você sai, você passa a ter um olhar diferente do teu lugar. E uma das razões seria porque nós crescemos entre montes. E quando você cresce entre montes, há uma coisa natural que cada um de nós que nascemos nesse lugar, nós possuímos. Nós possuímos uma visão curta.
Porque para onde você olha, você vê uma montanha. Você olha para ali, você vê uma montanha coberta de árvores. Você olha para o outro lado, você vê outra montanha coberta de árvores. Você olha para lá, você vai ver 24 de maio coberto de casas. Você olha para o outro lado, você vai ver lá o platô lá do teleférico. Você olha montes. Então nossa visão, não apenas no sentido físico, nossa visão é pequena. Na hora de você sonhar, na hora de você empreender, na hora de você ousar, você é tímido, você é medroso, você é receoso, você perde oportunidades, porque você não consegue correr riscos, porque sua visão foi treinada para ser uma visão curta. A Bíblia declara que no início de tudo, lá no vale de Siloé, no vale de Selá, houve uma situação lá, onde o povo, ele falava uma só língua, e eles resolveram construir uma torre. Esse vale de Selá é onde está o Iraque hoje. E lá eles construíram uma torre que ficou conhecida na Bíblia Sagrada como a Torre de Babel. Quantos já ouviram falar dessa torre? E impressionante, porque esse é um tempo onde a humanidade toda só falava uma língua. E eles tinham uma pretensão no seu coração. A pretensão deles é que eles entendiam que o céu fosse um lugar físico. Então, sendo um lugar físico, eles iriam construir uma torre tão alta, que eles iriam organizar uma invasão no céu. Tentar lograr resultado naquilo que Lúcifer, acorda rapaz, aquilo que Lúcifer não conseguiu, entendeu? Quando Lúcifer foi expulso lá do céu, por tentar tomar o lugar que é o lugar de Deus, né? O Diego está ali pescando, já pegou, ele está indo lá pegando o bagre, né? E o anzol sempre volta vazio, né? Esse vale era chamado Vale de Selá. Diga comigo assim, Selá. Desse nome Selá, vai vir um nome que todos nós conhecemos nos nossos dias, que é o nome Alá. O Deus muçulmano não é um Deus menino. O Deus muçulmano é um Deus menina. Porque o Deus muçulmano quer dizer lua. É por isso que eles adoram o quarto crescente. É por isso que toda bandeira de toda nação muçulmana, toda nação que tem como constituição o Corão, eles colocam lá na bandeira a lua, o quarto crescente e uma estrelinha no meio lá deles. Esse era o lugar aonde a família de Terá, o pai de Abraão, vivia. Era conhecido como o Vale da Lua. Meu irmão, quando você tem uma visão num vale, imagina só, de um lado uma montanha que parece alcançar o céu. Eles pensavam, se a montanha pode alcançar o céu, nós também podemos fazer uma torre que alcance o céu. A visão de Deus se torna pequena. Você passa a achar que Deus é um Deus pequeno. Você passa também a menosprezar o poder de Deus. E você passa também a achar que você pode manipular Deus. Então eles começaram a construir uma torre. E nós sabemos o que vai acontecer quando Deus diz, olha, sabe, o coração desse povo é um. Eles falam uma língua só. Eis que não há intento agora que eles intentem fazer, que eles não logrem êxito. Não que Deus temesse que o céu fosse invadido, mas em estabelecer aquilo que é uma rebelião. Então Deus manda uma maldição do céu, há uma confusão das línguas, então aquela torre, por conta disso, ela não vai ter êxito, ela vai ser destruída, mas Terá, que vivia ali no Iraque, ele olha para a sua família, ele olha para os seus filhos, para os seus 3 filhos, e ele toma uma decisão. Ele disse, olha, eu tomei uma decisão, a nossa vida vai mudar, e para a nossa vida mudar, nossa visão precisa mudar. E para a nossa visão mudar, nós temos que sair do lugar onde a visão é estreita. Olha para o irmão que está ao seu lado assim, meu irmão, em nome de Jesus. Você já tomou uma decisão na sua vida de sair do lugar da visão estreita? Por que a lua era o Deus deles? Porque você olha para o céu, você só vê uma greta do céu. De um lado uma montanha, do outro lado uma montanha, parece até que a montanha é maior do que o céu. E quando eles olhavam ali, as estrelas, elas pareciam minúsculas, e em pouco número, evidentemente, porque eles só viam a fresta que era estampada no céu, no vale da lua.
Mas quando a lua aparecia, quando ela estacionava sobre o vale, a lua parecia ser o maior astro. Você sabe que a lua é 23 vezes menor do que a terra. A lua parecia ser a soberana. Não tinha nem sol, porque o sol, quem é que pode olhar para o sol para mensurar o seu tamanho? Não tinha nenhuma estrela. E o sol que nós temos é uma estrela de quinta potência. Então imagine que o nosso sol é 5 vezes menor do que a estrela mais distante que você consegue vislumbrar. Mas na ótica de quem morava no vale de Selá, o sol era pequeno, as estrelas eram pequenas e quem era grande é a lua. Algumas vezes as coisas não estão rompendo na sua vida porque você não se move. Porque você é prisioneiro de um vale, prisioneiro de uma visão pequena, prisioneiro de uma visão estreita, e você precisa ousar em Deus. Sabe qual foi o desafio que Deus deu para Abraão? Na sequência daquilo que ele falou com Terá, ele disse: vem para o lugar das tuas promessas. E Abraão perguntou: Senhor, aonde que é o lugar das promessas? O lugar onde você pode ver as estrelas. Você precisa, irmão querido, buscar um lugar onde você consiga ver as estrelas. E o Senhor disse: Abraão, você está vendo as estrelas do céu? Você está vendo quão numerosas elas são? Você está vendo a imensidão? E aquilo era um paradigma novo para Abraão, porque ele nasceu e cresceu num lugar onde a visão era pequena, onde a visão era estreita, onde aquilo que ele pensava que era absoluto, agora que ele vê o céu numa perspectiva maior, a lua, ela tem o seu devido lugar, ela tem a sua devida proporção. Agora as estrelas, e o Senhor está dizendo: se alguém puder contar as estrelas, também poderá contar a tua descendência, poderá contar o favor que eu tenho para a sua vida. Alguns de nós, meus irmãos, nós temos promessas de Deus, mas a promessa também tem endereço, a promessa tem longitude, latitude, a promessa tem o seu tempo, a promessa tem um lugar para acontecer. Algumas vezes eu preciso ter a consciência de que minha sorte não mudou, não porque Deus tenha retardado a sua promessa, não porque Deus tenha mentido na sua promessa, mas simplesmente porque eu me tornei prisioneiro do vale da lua. Eu me tornei prisioneiro da visão estreita. Eu me tornei prisioneiro da visão pequena. Quem está entendendo a verdade, diga aleluia. Há uma igreja no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, que ela pensa que é rica, que ela pensa que é próspera. Então, o Senhor vai dizer para João: João, escreve o que eu vou dizer para essa igreja. E o Senhor diz assim: aconselho-te que de mim tu adquiras linho puro para cobrir a tua nudez. Que você adquira de mim ouro refinado para que te enriqueças. E por último, eu recomendo que você adquira de mim colírio para que tu vejas. Porque você pensa que você é rico, mas você é pobre. Algumas pessoas pensam: não, eu tenho uma vida estabilizada. Não, você se conformou. O que Deus tem para você é muito maior. Escute, a sua conquista não para em você. A sua conquista tem a ver com o legado que você vai deixar para gerações futuras. E não é apenas legado de bens, às vezes o legado de ousadia, às vezes o legado da coragem, às vezes o legado do sonho, às vezes o legado do projeto. Eu estou falando com alguém aqui. Lia, ela é uma pessoa triste, cujo olhar era um olhar turvo. Quem olhava-se para Lia, via nela tristeza no seu olhar. Porque ela nasceu sem esperança. Ela nasceu ouvindo um pai dizendo assim: por que eu não tive um filho homem? O que eu vou fazer com uma filha mulher? E aí ele pensou: não, vamos tentar de novo. E quando ele tenta de novo, ele tem uma segunda filha mulher. Mas agora, em relação àquela primeira, em detrimento à primeira, ele pensa: essa aqui é mais bonita. Essa aqui é a minha oportunidade de mudar a minha vida. Já que Deus não me deu um filho, eu vou usar essa filha para fazer alguém trabalhar para mim, aumentar o meu patrimônio, mais do que se eu tivesse tido 10 filhos. E a Bíblia vai dizer que por 7 anos, Jacó vai servir a Labão sem ganhar um centavo. Por 7 anos, Jacó vai servir a Labão sem tirar uma férias. Por 7 anos, Jacó vai servir a Labão sem nunca ter recebido o 13º. Por 7 anos, ele vai servir a Labão. Pergunta, irmão, assim, você conhece alguém que está nessa situação? Diga, irmão, estou falando assim, o Senhor está dizendo: em nome de Jesus, levanta teus olhos, sai do vale da lua. Eu posso ouvir um aleluia? Como você espera que alguma coisa de novo aconteça com você?
Porque a fé, meus irmãos, a oração, ela demanda ação. Eu preciso agir de acordo com a minha fé. Ser perseverante, esperar em Deus, não é ser uma pessoa estacionada, plantada. Não, eu preciso ter um olhar diferente. Eu preciso fazer coisas diferentes. Mas às vezes você está tentando fazer de novo aquela mesma situação que já te deu prejuízo no passado, ou que já deu prejuízo a alguém da sua família, ou que já destruiu a economia de alguém, e você está insistindo em cavar poços que foram aterrados por alguma razão. Isaac não prosperou com os 3 poços que ele desterrou do seu pai. A Bíblia diz que os 3 poços foram poços de contenda, poços de confusão e poços de intriga. Ele foi perseguido, desejaram a sua morte. Um dia, já com os 3 poços lá disputados, sendo aterrados, Jacó mudou toda a sua rotina. Jacó fez uma coisa que o seu pai costumava fazer, porque nem toda herança era uma herança para ser desprezada. Havia uma coisa que Abraão havia feito durante toda a sua vida, que Jacó não havia, que Isaac não havia imitado. Abraão era um homem, aonde ele ia, ele levantava um altar. Então Jacó pensou, Isaac pensou, realmente eu estou nessa situação difícil, a terra está vivenciando um momento de fome, um momento de escassez, e eu estou indo para o Egito, igual meu pai foi. Eu estou mentindo sobre a minha esposa, como meu pai mentiu. Então diz a Bíblia Sagrada que Isaac entrou na sua tenda, com a sua casa, e ele invocou o nome do Senhor. Ele fez um altar na sua tenda, e ele invocou o nome do Senhor. E a Bíblia declara que enquanto ele, Isaac, estava na sua tenda, invocando o nome do Senhor, no altar que ele edificou dentro da sua tenda, seus servos trouxeram a notícia dizendo: achamos água no poço novo. Diga a mais pessoas assim: Deus vai te dar um poço novo. E o mais maravilhoso de tudo isso é que esse poço não foi cavado por ele. O mais maravilhoso de tudo isso é que esse poço não foi um poço que ele recebeu de herança do pai dele. Não foi um poço cavado pelos servos do pai dele. Esse poço, né, e o lugar que vai receber esse poço, ele vai ser Bet-Salém, me parece. Filha da perfeição. Bet-Salém, lugar do poço. Enquanto Isaac estava quebrando um paradigma. Você sabe o que é paradigma? Paradigma é uma metodologia de se fazer alguma coisa. Paradigma é um modelo que eu escolhi e eu só acho que aquilo funciona se eu fizer desse jeito. E muitas vezes eu não me atento que o importante não é o método que eu usei para produzir aquele resultado, mas sim o resultado em si. E algumas vezes Deus vai te desafiar a mudar o paradigma. E um dos paradigmas que nós precisamos radicalizar na nossa vida é esse: é buscar o reino em primeiro lugar. Porque enquanto você está se esforçando para cavar o teu poço, tudo que você tem conseguido gerar à sua volta tem sido confusão. Tudo que você tem conseguido gerar à sua volta é inimizade. Tudo que você tem conseguido gerar à sua volta é perseguição. Mas Deus vai te dar graça para que você estabeleça na tua tenda, que você não abra sua Bíblia apenas no culto da igreja, que você não busque o Senhor apenas nos cultos da igreja, mas que na tua tenda haja um momento quando a tua família te surpreenda, quando teus filhos lhe deem um flagrante de vê-lo na presença de Deus, buscando a face do Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que os sinais seguirão aqueles que crerem. Enquanto você está crendo, servindo a Deus, Deus vai mandar um milagre te alcançar. Porque não é a força do teu braço quem te prospera, mas é o que, irmãos? A Bíblia diz que a graça de Deus, ela enriquece e ela não traz desgosto. É Deus quem acrescenta. Deus vai acrescentar algo extraordinário em você. Digo a mais assim: Deus está te falando alguma coisa linda. Então o que vai acontecer é que vem o ciclo de Lia. E irmãos, eu fico impressionado quando eu vejo, por exemplo, os filhos que ela teve e os nomes, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Gênesis 29, no versículo 32, vai dizer do primeiro filho. Olha, o filho de Jacó, o primogênito de Jacó, foi com Lia. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de quem, irmãos? Rubem. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora
me amará meu marido. Veja que ela dá a esse filho, meus irmãos, a herança de uma mágoa. A mágoa, a dor, a tristeza, ela caminha nessa família como uma herança maldita, que alguém precisa dizer lá. Você sabe que você não precisa receber todas as heranças. Quando alguém faz um testamento para você, você não pode renunciar a parte do testamento. Você só pode renunciar ao testamento todo ou aceitar o testamento todo. Mas você não precisa aceitar uma herança. E Rúben, ele recebe essa herança. Você sabe quem é Rúben, irmãos? Rúben é o irmão, é o filho de Jacó que vai entregar José. Rúben é o camarada que quando chega lá no Egito depois, e José já está lá um homem adulto, lá dentro do Egito, ele vai dizer assim, escuta, não fica com Benjamim não. Porque meu pai, ele vai sofrer muito. Porque meu pai, apesar de nós sermos 12 filhos homens, ainda ter uma filha irmã, ele não tem olhar para os outros 10 filhos. Para o meu pai, é como se ele tivesse tido só 2 filhos na vida dele. Para o meu pai, ele só teve José, que morreu, e tem agora Benjamim. Os outros 10, como é que eles viviam em relação a esse irmão? Olha só o que vai acontecer com os filhos desse mesmo Jacó. Porque enquanto os outros estavam andando lá com farrapos, andando com suor do trabalho, esse pai sábio, esse pai extraordinário, ele veste um filho com uma capa colorida. Algumas vezes os maiores problemas que nós temos entre familiares foi provocado por um pai sem sabedoria, foi provocado por uma mãe sem sabedoria, porque em lugar de provocar igualdade, cooperação entre os filhos, causou entre os filhos disputa e inveja. Foi Jacó quem investiu o destino de José. Jacó foi quem lançou José naquela cova. Foi Jacó quem vendeu o seu filho para aquela caravana de ismaelitas. Foi Jacó quem lançou José naquela prisão do Egito, onde ele passou 10 anos. E ele fez isso no dia, quando ele resolveu, entre 13 filhos, tratar um com distinção. Porque essa era a maldição da família dele. Irmãos, Deus é tão extraordinário. Diga, irmão, que estão falando assim, Deus é Deus. Quando chega, meus amados, quando você lê João 3,16, o que diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O que quer dizer unigênito? Único. Então Jesus é o único filho. Mas quando eu vou ler a carta do apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, vai dizer que quando Deus me adota, quando Deus me recebeu pela instituição da adoção, Deus me deu a mim, Vladimir, diga o seu nome agora. Deus deu a... Não, eu quero que você diga mais alto. Deus deu a... O mesmo direito, o mesmo quinhão que o seu filho Jesus Cristo tem. A Bíblia diz que Deus te fez co-herdeiro com o Senhor Jesus. Sabe o que é ser co-herdeiro? Você tem 10 filhos, né? A cabeça da herança. Então a herança vai ser dividida igualmente entre 10 filhos. Deus, ele tem muitos filhos. E ele está dizendo que nem mesmo Jesus, seu filho unigênito, seu filho amado, ele vai ter um quinhão da herança maior do que o meu, porque Deus me olhou com grandeza. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Digo, amado, falou assim, primeira coisa, para eu sair de um ciclo, é não fazer acepção. E fazer acepção é você não se enxergar menor do que ninguém. E não fazer acepção é você também não se enxergar maior do que ninguém. Digo, amado, falou assim, você não é nem maior nem menor. Você não é nem melhor nem pior. Você é você. Você é um modelo único. Você foi criado para ser uma pessoa única. Você é o protótipo e o único protótipo da sua. Você é a sua melhor versão. Você é a sua melhor oportunidade de sucesso. Você precisa fazer da sua vida alguma coisa extraordinária, porque antes de você nunca existiu um de você, e depois que você morrer nunca existirá outro de você. Essa é a sua única oportunidade. Deus te deu o dom da vida. Faça alguma coisa grande com ela. Faça alguma coisa extraordinária com ela. Saia hoje do vale da lua. Digo a mais assim, não importa qual tenha sido a tua criação. A alegria do Senhor formoseia o rosto. Alguém glorifique a Deus aqui. Diga assim, olha, o semblante de Lia não vai estar mais. A maldição de Raquel, bonita, mas estéril. Uma árvore de Natal.
bonita, enfeitada, mas que não podia produzir vida. Essa maldição tem que quebrar. Lia vai dar 7 filhos a Jacó, e Raquel vai dar 2 filhos a ele. E os outros filhos, pastor, de onde vieram? Os outros filhos foram os filhos dados pelas servas. Porque quando Raquel viu que ela não podia dar à luz, ela deu a sua serva. Lia, para não ficar na desvantagem, também deu a sua serva. Agora, o curioso é o seguinte: as 2 servas, tanto a serva que Raquel deu, quanto a serva que Lia deu, deram filhos da idolatria. O filho da serva de Raquel, salvo engano, chamava-se Azera. Sabe quem é Azera? Vai no livro lá, depois de Reis, e você vai ver sobre os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. A outra, a serva de Lia, deu um filho e pôs nele o nome de Gade, que é o pai da tribo dos Gaditas. Gade era uma deusa cananeia, a deusa da fortuna, que os romanos depois vão adotar e vão chamá-la de deusa da fortuna. Gade nunca se misturou. Quando o povo atravessou o Jordão para tomar Canaã, Gade ficou do outro lado do rio. Gade disse: não, nós vamos ficar aqui do lado do rio, aqui, porque o do lado de cá é melhor. Mas ali é a nossa terra de promessa. Pode ser promessa para vocês, mas eu estou interessado na Campina do Jordão, estou interessado nesse lucro aqui, eu estou interessado no comércio que eu vou exercitar aqui. Nunca teve uma visão de família. Ele introduziu a idolatria. Por um lado, Lia tinha esse olhar tímido, vitimizado, mas por outro lado, Raquel, ela encarnou a idolatria da sua família. A Bíblia vai dizer que Raquel, ela carregou a idolatria da sua família com ela. Depois, quando ela sai da casa do seu pai Labão, ela rouba do seu pai os ídolos do lar. Pergunta ao irmão só assim: você sabe quem são os ídolos do lar? São demônios que trabalham nas gerações. Escute, não é só Deus que é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional que faz misericórdia. Me ajuda? Na primeira, segunda, terceira e quarta geração daqueles? Não, pastor, nessas 4 gerações ele visita a iniquidade. Não é isso? Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas também é um Deus que visita com bênção. Amém, queridos? Ele visita com bênção. Como é que Deus visita com bênção? Deus visita com bênção até a 1000ª geração. Porque a misericórdia de Deus sempre surpreende. Não é verdade? Mas escute, há demônios também que são demônios geracionais. Demônios geracionais. Ele vai visitar aquela família com o mal daquele momento. O mal daquele tempo. Talvez o mal do tempo da geração dos seus avós tenha sido a aguardente, a cachaça. Talvez, quando você já era menininho, o mal da sua geração era a maconha. Mas hoje você continua vendo pessoas dentro da sua família com problemas, e não é mais a maconha e nem mais a cachaça só. Hoje é com com cocaína, é com esses comprimidos que vêm, né? Não precisa nem dar um nome, porque quando você dá um nome, vai lá para a listagem lá da Anvisa, né? Aí vira crime. Então eles inventam uma nova porção, porque até entrar na relação lá, então é uma substância. E o que é isso? Na verdade é a maldade de uma geração visitando outra geração. Minha mãe costuma dizer, eu vou perguntar à minha mãe aqui, que ela está aqui, talvez ela possa me corrigir. Ela diz que parece que o seu pai não viu o seu casamento, né, minha mãe? Parece que ele faleceu antes, né? Meu avô morreu 20 dias antes da minha avó. E morreu com que idade, minha mãe? 52 anos. Um homem novo, 52 anos. Mas as fotos que a gente tem dele, parece que ele estava com 70. E uma coisa que levou meu avô, que eu não conheci, uma coisa que levou meu avô, foi o que, minha mãe? Cigarro e bebida. Nunca conheci esse avô. Quando nós éramos crianças e tal, então, lutando com dificuldade aqui a colar, minha avó, ela me tomou para eu morar com ela, na casa dela. Mas morar com a minha avó não era simplesmente morar com a minha avó. Eu tinha que ir com a minha avó em alguns lugares secretos. Ela falava que ia haver advogado para ver negócio de inventário. Mas, na verdade, ela ia sempre atrás de uma cartomante, de um pai de santo, num centro espírita. E nessa história, um dia, ela me levou lá no centro espírita lá de uns parentes, né? Aqui embaixo, aqui na serra, levou lá. E o camarada lá, o tal do Januário, ele diz assim: não, esse aí vai ser o meu sucessor. Lembra disso, minha mãe?
esse aí vai ser meu sucessor. Olhou para mim, apontou para mim. Aí me deu lá uma guia, botou uma oração aqui no meu bolso. E toda vez que minha avó ia tomar aquele banho de descarrego, eu tinha que sair lá da casa da minha avó, porque na casa dela era fossa, eu tinha que sair carregando aquela água de descarrego, até encontrar um ralo para a água, para o descarrego ir embora. Aí eu comecei a ter visões. Eu comecei a ver pessoas mortas virem falar comigo. Às vezes eu estava na sala, era o tempo que a minha avó tomava o banho, entrava no quarto, eu sempre era visitado por pessoas que haviam morrido. À luz do dia, esse avô que eu nunca conheci, eu comecei a ver esse avô. Ele começou a vir falar comigo. Um dia, não sei por que das contas, 10 anos de idade, lá em casa nunca foi lugar de ter bebida, lá em casa nunca foi lugar de ter cigarro, de ter nada disso, mas aconteceu de ter lá em casa, por alguma razão, uma garrafa de batida de maracujá. 10 anos de idade. Primeiro dia eu fui lá e experimentei um pouquinho. Segundo dia, com 10 anos de idade, eu tomei aquela garrafa inteirinha. E eu fui para a escola. E a última lembrança que eu tenho chegando na escola é de eu cair naquela escola e ter entrado numa coma alcoólica. Eu não sei quanto tempo eu fiquei em coma alcoólica, só se lembra, mãe? Eu tenho uma lembrança de coisa de, não sei, 3 dias, alguma coisa. Eu só me lembro de eu acordar no quarto da minha mãe. Não sei se vocês vão se lembrar dessa imagem. Eu acordar no quarto da minha mãe e quem estava na cabeceira da minha cama era a dona Altair, a diretora da escola, junto com meus pais. Uma professora muito severa, mas ela estava lá para me dar um suporte, para me levantar. E eu não conseguia entender, eu não conseguia explicar a atração que eu tinha com 10 anos de idade para aquela situação. E eu comecei a entrar em desespero. Então, a minha avó me levou para o espiritismo, mas eu disse, não, eu preciso ter uma outra solução para a minha vida. Então, meus primos se aproximaram de mim, me levaram para a igreja católica, aí eu comecei a fazer parte de grupos de encontro, semente, tudo quanto era encontro que tinha, eu estava lá, mas o problema continuava. Um dia eu caí endemoniado na escola. Hoje eu sei que eu estava endemoniado, mas eu não sabia que eu estava endemoniado. Eu desmaiei numa aula de educação física com uma prima da Esté, que estava dando aula lá. Eu fui levado para casa. E quando eu fui levado para casa, uma tia mórmon minha, ela foi até o meu quarto, e sendo mórmon, ela usou alguma coisa diferente do que era usado no espiritismo, alguma coisa que era diferente no catolicismo, alguma coisa que hoje eu conheço com muito mais intensidade, mas o que ela usou naquele momento foi mais poderoso do que eu tinha encontrado nesses lugares. Então eu comecei a vir com a minha tia na igreja mórmon, aqui mesmo, alguns passos daqui onde nós estamos. Ali eu recebi o anel do CRV, que é o anel que dá para os adolescentes e tal. E ali eu fui passando a adolescência. E com 14 anos eu estou nessa situação. Até que quando eu chego no liceu, matriculado no liceu, porque eu comecei a trabalhar num banco, minha mãe deu um jeitinho lá de eu trabalhar num banco. Eu fui trabalhar num banco. E quando eu chego na sala do liceu, eu conheço uma turma. E dentro dessa turma, com 14 anos de idade, não pensando em namorar, não pensando em enganar o pai, eu conheci a Esther. E você sabe o que ela fazia? Nós tínhamos 6 minutos de oração, 6 minutos de intervalo. E na escola não era autorizado, não era permitido. Elas já tinham pedido autorização na escola para ter uma reunião de oração, para ter uma célula, e a direção da escola não deu. Então, eles iam lá no canto, onde eles colocavam os barris de lixo. E entre os barris de lixo, ela reunia um grupo por 6 minutos para orarem pelos estudantes daquela sala de aula. Assim, eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga, irmão, solar assim, alguma coisa vai acontecer na sua vida e vai romper com um ciclo na sua vida. Eu posso ouvir um aleluia? Recebi Jesus com 16 anos de idade, porque levou um tempinho. Porque desde 14 anos que estava tentando passar uma lábia nela e nada. Ela sabia o que queria da vida. E antes de tudo, ela sabia que ela sempre ia obedecer a orientação que o pai dela deu. Um dia eu falei para ela, mas teu pai não está vendo? Eu disse, não, mas Deus está. Deus sim, rapaz, eu estou lascado. Eu estou lascado. Não fui só eu que fui salvo naquela sala de aula. O destino de alguém, o meu destino mudou. Naquele momento, na nossa família, do que nós conhecíamos, nós ouvimos falar de alguém remotamente, mas na nossa família, tanto do lado do meu pai e da minha mãe, eu me tornei naquele momento o primeiro evangélico. E não foi tarefa fácil, não foi missão fácil.
E não foi nenhum mérito de um ser humano, mas Deus, ele tinha um propósito na minha casa. No dia que eu evangelizei meu pai e minha mãe, no dia que eles entraram numa igreja pela primeira vez, e depois eles voltaram e receberam Jesus como Senhor e Salvador, não sei se vocês vão lembrar disso, naquela semana chegou um tio lá na minha casa, bateu a porta da minha casa, esse tio nunca visitava a gente. Chegou lá na porta da casa da minha mãe, bateu na porta do carro e disse assim, eu vim aqui para pegar umas roupas de vocês. Mas por quê? Porque eu preciso fazer um trabalho muito forte com a casa de vocês. Por quê? Porque o guia lá, ele disse que era para eu vir aqui porque tinha um peso muito grande na tua casa e que era para eu levar roupa da casa de vocês, porque senão a família não ia ser mais a mesma. Eu tinha visto esse camarada muitas vezes na minha casa, não para unir minha família, mas para separar os meus pais. E agora ele está indo na casa dos meus pais para pegar roupa para fazer um trabalho, porque o guia dele disse que tinha um peso. Eu disse para minha mãe, eu sei qual é o peso. O Senhor disse, eis aí te dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sob todo o poder do maligno, e nada absolutamente causará dano. Eu disse para minha mãe, eu sei qual é o peso. O peso é do meu pé, do meu calcanhar na cabeça da serpente. Hoje, quando eu tenho o privilégio de casar lendo a Bíblia Sagrada, um parente meu, eu glorifico a Deus, porque Deus, um dia, Ele me chamou para sair do Vale da Lua, para romper com todos os ídolos do Vale da Lua, para romper com toda a pretensão de desafiar a Deus no Vale da Lua, e Deus me fez sonhar, Deus me levou às nações, Deus me fez sonhar. É por isso que quando eu prego, eu desafio você a sonhar, eu desafio você a pensar grande, porque você serve um Deus grande, e tudo que Deus tem para você é grande também. O amor de Deus por sua vida é grande, a misericórdia dele por sua vida é grande, o perdão por você é grande, o poder dele sobre a tua vida é grande, o livramento que ele tem para você é grande. Oh, alguém glorifique a Deus nesse lugar. 2 ciclos. O ciclo de Lia, o ciclo da vergonha. O ciclo de Raquel, o ciclo da esterilidade. Um dia, Jacó rompeu com os 2 ciclos. Lia morreu e foi enterrada na caverna de Macpela. Quando Jacó estava saindo da casa do seu sogro Labão, também Raquel, logo depois disso, depois de dar luz a Benjamim, Raquel também vai morrer. E fica finalmente Jacó, mas não mais Jacó. Ele subiu o monte Peniel. Lá ele viu o anjo do Senhor, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus, e ele dá esse nome ao monte, porque ele chama esse monte, eu vi Deus face a face. E o Senhor vai dizer na sua palavra no livro de Isaías, eu criei Jacó, mas eu gerei Israel. Diga, amado, assim, não importa como você tenha sido criado, o importa em quem você decidiu ser gerado. E o poder do Espírito é um poder poderoso para te gerar de novo, para te dar um poço novo, para te levar para um território novo, para te dar uma nova visão da vida, uma nova perspectiva da vida. Eu quero te convidar, por gentileza, a ficar de pé. Quem entendeu de verdade, diga aleluia. Diga, irmão, só assim, você entendeu a palavra? Você entendeu esse princípio? 2 ciclos. Ele serviu Labão por 2 ciclos. 2 ciclos que ele não prosperou. 2 ciclos que o seu patrimônio não cresceu. 2 ciclos onde o que ele fazia era acumular confusão. Nós não vamos ter resultado novo na nossa vida fazendo a mesma coisa. Eu preciso enxergar o que Deus está enxergando. Eu preciso sair do território da minha limitação. E eu preciso caminhar em direção pela fé. A Bíblia diz que foi pela fé. Abraão ouviu o chamado de um Deus que ele não conhecia para uma terra que ele desconhecia e ele simplesmente obedeceu. Isso é fé. Eu gostaria, irmãos, em nome de Jesus, enquanto nós estamos de pé, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Porque quem pode interceder por você com tamanho poder quanto você mesmo? Quem pode clamar por você como você mesmo? Quais são as tuas crenças? O que você considera ser grande, mas na verdade não é tão grande assim? O que você, na sua visão, você tem diminuído e na verdade é porque você ainda não teve uma perspectiva do grande, do extraordinário,
do sobrenatural que Deus tem para a sua vida? Qual é o seu medo de sair do vale da lua? Qual é o seu medo de obedecer um desafio de Deus e experimentar coisa nova, experimentar uma visão nova, principalmente em sair de um ciclo de tristezas repetidas na tua casa? Deixa eu perguntar para você e você responde aí enquanto você está orando. Quantos divórcios existem na tua família? Quando a minha irmã se divorciou e eu tinha feito o casamento dela, eu tive uma batalha com Deus lá em Israel. Eu disse: Senhor, essa semente não faz parte da minha família. Eu peço que o Senhor bana essa semente da minha família. Eu louvo a Deus por Deus ter dado um lar para ela. Eu louvo a Deus por Deus ter dado um filho para ela, ter dado uma família para ela. E eu louvo a Deus porque nesse momento nós não temos nenhum divorciado na nossa família. Porque eu recuso receber uma colheita de uma semente que eu não lancei. Quem está entendendo a verdade, aleluia. Mas talvez na família eu tenho primos que só tem um, que o casamento sobreviveu entre 5 irmãos. E mesmo assim, porque é pastor e serve a Deus e foi discípulo nosso aqui. Os outros, todos eles enfrentaram o divórcio. Eu não posso querer que Deus faça alguma coisa nova na minha vida se eu insisto em continuar vivendo em Lodebar. Lodebar não é minha casa. Lodebar foi um acidente na minha vida. Lodebar é o lugar onde nada cresce, onde a esperança não cresce, onde o sonho não cresce, onde a oportunidade não cresce. Lodebar é o lugar onde você rasteja. Lodebar é um lugar onde você se alimenta do pó. Deus quer te levar e te colocar sentado na mesa do rei. Deus quer te cobrir com a sua misericórdia e dizer a mesma coisa. Davi disse para Mefibosete: a mesma coisa que eu estou dando para meus filhos, eu vou dar para você, Mefibosete. O mesmo alimento que meus filhos comem, você também vai comer, Mefibosete. E é isso que Deus está falando para nós, irmãos. Que o mesmo quinhão de herança que Jesus recebe, nós também recebemos. Eu quero que você se enxergue como filho de Deus. Levante as tuas mãos para o céu e comece a ter uma batalha espiritual, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, tua palavra diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Senhor, eu quero viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Eu rejeito na minha vida, eu rejeito o divórcio na minha vida, porque eu sou uma nova criatura. Eu rejeito o divórcio na minha casa, eu rejeito o divórcio na minha família. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu rejeito o divórcio na vida dos meus filhos, eu rejeito o divórcio na vida dos filhos dos meus filhos, Pai, porque nós temos sido forjados no Senhor, edificados no Senhor, em cima de uma raiz poderosa. Senhor, eu rejeito em nome de Jesus toda a intenção do diabo em produzir viciados na minha família, em levar pessoas a serem dependentes do tabagismo, em levar pessoas a serem dependentes do álcool, em levar pessoas a serem dependentes de alucinógenos, de drogas lícitas e ilícitas. Pai, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para me levantar, porque eu rejeito, Senhor, eu rejeito. Meu Pai, eu não estou me alimentando de um poço velho. Meu Pai, eu cavei um poço novo. Tudo se fez novo na minha vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo teu poder, introduza, Senhor, essas famílias que aqui estão, introduza os meus irmãos que aqui estão num novo ciclo, meu Deus, não um ciclo da vergonha, não um ciclo da esterilidade, mas num ciclo onde eles verão Deus face a face, e Deus fará com que eles prosperem em tudo, e os seus filhos também serão prósperos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um aleluia? Você vai aceitar que parentes seus morram na idolatria, e você dizendo: não, eu tenho que respeitar a opinião deles. Às vezes não se trata nem de opinião, é uma escravidão espiritual, alguma coisa que eles não sabem, não conseguem se libertar, a menos que você ore por eles, a menos que você quebre isso sobre sua casa. Então ore contra o espírito de idolatria que tem aprisionado pessoas na sua casa. Ore contra o espírito que tem cegado pessoas no espiritismo, que tem cegado pessoas na feitiçaria, pessoas que você conhece.
e que estão debaixo disso, estão debaixo dessa maldição, até que você se levante, até que você grite, até que você diga: Satanás, escute uma coisa, solte a minha família, solte a minha descendência, solte, 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 solte em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Às vezes você faz parte de uma família onde o histórico é histórico de quebradeira. Pessoas que prosperam, conquistam uma coisa e depois vão lá e quebram. Rompa com isso. Ah, o meu pai faliu, o meu avô faliu. Rompa com isso em nome do Senhor Jesus. Vai dizendo: Senhor, eu estou rompendo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor não vai visitar a iniquidade dos meus antepassados em mim, porque o meu antepassado é Jesus. Eu nasci de Deus, eu recebi o poder de ser nascido de Deus. Eu quero ser visitado com a misericórdia de Deus, eu quero ser visitado com a herança de Deus, eu quero ser visitado com a justiça de Deus, eu quero ser visitado com o quinhão de Deus na minha vida. Mas você precisa aprender a lutar, você precisa aprender a guerrear, não se lamentar, mas lutar. Tenha a dignidade de lutar. Minha Bíblia diz que se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então rejeita a frouxidão e diga: Senhor, me renova com o teu espírito, me dá uma disposição de lutar, me dá uma disposição, Senhor, de ganhar minha casa, me dá uma disposição, Senhor, de vencer e de romper, porque eu serei a melhor versão que tu tens para a minha vida. Eu posso ouvir um aleluia? Enquanto nós estamos adorando, eu quero te convidar a pegar um envelope e preparar sua oferta, preparar os seus dízimos, preparar a sua semeadura, e nós vamos estar adorando. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou com